Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão solene em comemoração ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Gostaríamos de iniciar convidando as autoridades presentes para fazer parte da mesa. Primeiramente, convido o deputado Cabo Bebeto. Gostaria de convidar o major especialista em comunicações, Diógenes da Rocha, comandante Garcês, comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió. A primeira tenente Ana Márcia de Albuquerque Santos, representando o comandante da Capitania dos Portos. O major Henrique Jatobá Correia, subcomandante do BOP. O senhor Juliano Quintela Lessa, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Alagoas. O major Rodrigo Giacomelli, representando o comandante do Exército. O doutor Robervaldo Davino, representando a Polícia Civil de Alagoas. O médico e escritor Antônio Arnaldo Camelo. O senhor Nilo Fonseca, ex-superintendente da ABIN aqui em Alagoas. As demais autoridades presentes sintam-se como se estivessem fazendo parte dessa mesa de honra. Convido a todos para que, em posição oficial, ouvimos o hino nacional.
gostaria de convidar o deputado Bebeto para assumir a presidência, enquanto, na qualidade de propositor desta sessão, usarei a tribuna. Antes, porém, gostaria de parabenizar a banda do 59º Batalhão do Exército aqui de Maceió, sempre que nos presenteia, nos brinda com sua apresentação. Aproveitar o momento, deputado Silvio Camilo, parabenizar a banda e o coral. Foi uma das melhores execuções do hino nacional que eu já vi aqui na Assembleia. Parabéns pela energia e pelo patriotismo de todos os senhores e senhoras aqui. Excelentíssimo senhor deputado Cabo Bebeto, que preside essa sessão, em nome de quem saúdo todos os demais membros da mesa, que já foram citados por mim quando chamei para compor a mesa. Meus senhores e minhas senhoras, permitam-me, de início, ressaltar a minha satisfação e agradecimento em atender o convite do excelentíssimo senhor comandante do Destacamento do Controle do Espaço Aéreo de Maceió, major especialista em comunicação Diógenes Garcês, que, por meio de minha proposição ao presidente desta casa, deputado Marcelo Vitor, e aos meus pares, pudessem aprovar a solenidade comemorativa que ora se realiza na Casa de Tavares Bastos. A memória nacional, que nos âmbitos políticos, econômicos e social é conservada pelo regime democrático, dando ênfase às mudanças e sucessivamente ao desenvolvimento do país, muito acrescenta-lhe na atual conjuntura as relações sociais entre civis e militares, tornando-as cada vez mais afáveis e nos permitindo termos a oportunidade de conhecermos as estrelas que reluzem em forma de condecorações, apresentando as qualidades do homem que é o profissional militar. Lê-se em Samuel, no livro O Soldado e o Estado, que as relações entre civis e militares ocorrem desde o surgimento da profissão de oficial, que remonta do século XIX e é uma criação da sociedade moderna. Excelentíssimo senhor comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió, major especialista em comunicações Diógenes Garcês, ao promovermos a solenidade de homenagem ao Dia da Força Aérea Brasileira e ao Dia do Aviador, sugere um aspecto relevante que solidifica as relações sociais entre civis e militares da aeronáutica, além de enaltecer as Forças Armadas de nossa pátria. Saudando as datas cívicas aniversárias, torna-se imprescindível rememorar os fatos registrados na história da Força Aérea Brasileira. Comemora-se no dia 23 de outubro o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira, criado pelo Decreto-Lei nº 218/1936, de 4 de julho, assinado pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas, em homenagem ao primeiro voo realizado nesta data, na história da aviação, graças ao brasileiro Alberto Santos Dumont, quando, em Paris, realizou o seu grande sonho de voar pela primeira vez com um objeto mais pesado do que o ar. O Decreto-Lei nº 11.262, de 30 de 12 de 2005, instituiu o ano de 2006 como o Ano Nacional Santos Dumont, o pai da aviação e seu patrono, em homenagem ao centenário do primeiro voo de Santos Dumont. Pelo Decreto nº 73.160/73, do então presidente general Médici, foi criado o Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo e os destacamentos de proteção ao voo, detenção e telecomunicações. E por meio da portaria número 1351, de 30 de 10 de 79, foi ativado o Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió, cuja solenidade de comemoração é no dia 14 de novembro. Formalmente, o Ministério da Aeronáutica e a Força Aérea Brasileira, FAB, foram criados em 20 de janeiro de 1941, pelo Decreto-Lei nº 2.961, do então presidente Getúlio Vargas, tendo sido seu primeiro-ministro o senador Joaquim Pedro Salgado Filho, que era civil, e o segmento militar, que tinha como denominação Forças Aéreas Nacionais, posteriormente alterado pelo Decreto nº 3.302, de 22 de maio de 1941, para a Força Ano.
seus 78 anos de sua histórica criação e dos seus bons serviços prestados à nação brasileira e à humanidade. Na década de 30, o Correio Aéreo Nacional começa a ter destaque pelo fato de conseguir interligar um país de grandes dimensões e de áreas ainda muito inóspitas e de difícil acesso e comunicação, em especial nas suas regiões norte e centro-oeste, por meio do transporte aéreo. Essas distâncias foram superadas. Com a criação do Ministério da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, à época, possuía apenas 200 pilotos de um total de 400 oficiais de todas as especialidades, uma frota de 430 aviões, de 35 modelos diferentes. No final de 1942, o Brasil entra na Segunda Guerra e cria, no dia 13 de 1 de 1943, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, sob o lema Senta a Pua, formado pelas unidades do Exército da recém-criada Força Aérea Brasileira, sendo até hoje um dos capítulos de maior destaque da aviação nacional. O emblema da FEB traz uma cobra fumando um cachimbo, uma alusão à opinião brasileira da época, que não acreditava que o seu pequeno exército conseguiria ir de fato lutar na Europa, e dizia que era mais fácil fazer uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil ir à guerra. Há 38 anos, por meio da Lei 6.924, do então presidente da República, general João Batista Figueiredo, a Força Aérea Brasileira abriu suas portas para o ingresso de mulheres em diversas especialidades. Desde 1982, a instituição vem aumentando o seu número de representantes do sexo feminino, atualmente com mais de 10 mil militares, totalizando 16% do efetivo da Força. Na FAB, ela já alcança o posto de coronel e hoje ocupa um cargo desde a área administrativa até a operacional, ajudando a garantir nos céus brasileiros a soberania do nosso país. Por esses relatos, podemos entender o valioso serviço prestado pela FEB aos brasileiros, ao Brasil e ao mundo, dando-nos segurança no controle do tráfego aéreo civil e militar na terra, no mar e no ar, e como sendo uma das instituições militares mais respeitadas. Em Alagoas, o destacamento de controle do espaço aéreo aeronáutico é comandado pelo major especialista em comunicação Diógenes da Rocha Garcês. Asas que protegem o país, esse é o seu lema da Força Aérea. Parabenizar ao comandante, Vossa Excelência foi fundamental para a realização dessa sessão solene no dia de hoje. Agradecer a participação de todos que compõem a mesa, de todos que vieram aqui prestigiar esse evento e do deputado Bebeto, que sempre está ao nosso lado também, quando a questão vem a ser homenagear os nossos militares. Muito obrigado a todos e agradeço pela presença. Passo a palavra ao deputado Bebeto. Bom dia a todos. Aproveitar esse momento, deputado Silvio Camelo, serei breve. Primeiro eu quero agradecer, nós tivemos lá, acho que há um mês, né, Major? Fomos muito bem recebidos. O pessoal que estava de serviço lá, do Bom Sargento, lá nos tratou muito bem, tiveram a calma de explicar um pouco do muito que os senhores e as senhoras fazem lá. O que a gente precisa, Major, é mostrar à população o nosso trabalho, né? As Forças Armadas, as pessoas às vezes não enxergam, fora a questão de guerra, de proteção, do outro trabalho que é feito, seja pelo Exército, a Marinha e a Força Aérea. A responsabilidade que os senhores têm diariamente ali naquele posto de vocês, naquela unidade, é algo que precisa ser mostrado para a sociedade. E eu tenho esse trabalho aqui na casa, principalmente na área de segurança, e muito com os militares, porque sei do quanto de direitos que nós não temos quando a gente se torna militar. E a gente tem aqui um trabalho meio que de formiguinha, conscientizando. Semana passada eu estava dizendo aqui a alguns colegas deputados que o militar não tem aqui o adicional de periculosidade. Então, dizer que uma atividade como a nossa não é merecedora de periculosidade, enquanto um vigilante tem, outras categorias têm, nós vivemos esse absurdo de não recebermos esse adicional. Mas a sociedade precisa enxergar esses nossos problemas. E aí eu venho aqui
talvez bem parecido com os senhores, numa expectativa muito positiva que o governo federal faça parte dele para que melhore o nosso dia a dia, para que a gente tenha uma profissão mais reconhecida e mais valorizada. Trazer mais mudanças sem boas mudanças, para mim, não é interessante. Então, que as mudanças venham da base até o topo. Eu me preocupo muito com esse aumento do nosso tempo de contribuição, porque sei o que é ser militar, somente no caso de vocês, de passar 5, 6 anos no estado, depois ter que ir para outro. Nós vivemos de sobreaviso, então a gente não pode comparar o serviço militar, major, com o serviço civil. É totalmente diferente. Então, se é para a gente sangrar, que pelo menos a gente tenha uma contrapartida que eu não vi ainda, que é tão justa. Então, fica aqui, em nome do povo alagoano, o meu agradecimento pela atividade que os senhores e as senhoras realizam, e que contem comigo para que a gente possa se mostrar ainda mais na sociedade, para que ela possa reconhecer ainda mais e que ela possa eleger cada dia mais políticos que se alinhem com o nosso pensamento, que é um pensamento do que é certo, do que é justo, de respeito à família, de amor à nossa pátria, e que vocês fazem no dia a dia isso muito bem. Então, em nome dos alagoanos, o meu muito obrigado a todos que fazem a Força Aérea Brasileira aqui em Alagoas principalmente. Agradeço e parabenizo as palavras do deputado Cabo Bebeto. E passo a palavra ao médico e escritor Antônio Arnaldo Camelo. Excelentíssimo senhor deputado Silvio Camelo, que preside esta solenidade, senhor deputado Cabo Bebeto, senhor major, especialista em comunicações, Jorge da Rocha Garcês, comandante do destacamento de controle aéreo e espaço aéreo de Maceió. Excelentíssimo senhor primeiro-tenente Ana Márcia de Albuquerque Santos, que aqui representa o comandante da Capitania dos Portos de Alagoas. Major, excelentíssimo senhor Major Henrique Jatobá Correia, subcomandante do BOP. Excelentíssimo senhor Juliano Quintela Lessa, superintendente da Polícia Federal em Alagoas. Excelentíssimo senhor Major Rodrigo Giaconelli, representante do comandante do Exército aqui em Alagoas. Excelentíssimo doutor Robervaldo Avino, representante da Polícia Civil, presidente do Sindicato dos Delegados de Alagoas. Excelentíssimo senhor doutor Lino Fonseca, ex-superintendente da ABIN em Alagoas. Acredito que a saudação foi feita a todas as excelências que estão à mesa, ou na mesa de honra. O que é o serviço militar? É o triunfo completo da democracia. Nivelamento das classes. Nivelamento das classes. A escola da ordem, da disciplina, da coesão, o laboratório da dignidade e do patriotismo. Assim falou Olavo Bilac, poeta e patrono do serviço militar.
viveu entre 1865 e 1918. Minhas senhoras, meus senhores, este Poder Legislativo, por meio do senhor presidente, deputado Marcelo Vitor, atendendo a uma proposta do deputado Silvio Camelo, e em parceria com o destacamento de controle do espaço aéreo de Maceió, na pessoa do Major Diógenes da Rocha Garcês, engalanam-se para juntos realizar esta sessão solene. E abririam aspas. Mais do que uma sessão solene, uma sessão de celebração, de homenagens àqueles que doaram suas vidas em defesa desta pátria, deste país. E na sessão solene, a fim de se comemorarem o Dia do Aviador e o Dia da Aviação, o Dia da Força Aérea Brasileira. Uma demonstração inequívoca e republicana da sintonia que existe entre as instituições, poder legislativo e militar. Esta Casa Legislativa, que também se denomina Casa do Povo, sempre se fez presente como palco das discussões nos momentos em que os fatos mais importantes do nosso Estado aqui são debatidos, ou aqui foram debatidos, e que constituíram e construíram e constroem cada capítulo da historiografia do Estado de Alagoas, e agora não seria diferente. É deveras um momento singular, salutar, digno de registro. Portanto, estão de parabéns os deputados Marcelo Vitor, na condição de presidente, o deputado Silvio Camelo, que foi o elo entre as instituições e o comando do destacamento de controle do espaço aéreo em Maceió, e este Poder Legislativo. No dia 23 de outubro, comemora-se o Dia do Aviador e o Dia da Aviação. Dia em que foi realizado na França o primeiro voo do 14 bis, em 23 de outubro de 1906, há 113 anos, pilotado por Santos Dumont. Um voo que percorreu 70 metros com um avião construído por ele e que não necessitava de veículo auxiliar para decolar. Desta vez, ele estava disposto a ser levado ao solo, numa embarcação aérea, impulsionada apenas com motor de 50 HP. Com lemes dianteiros, 14 bis media 19 metros de comprimento, 12 metros de envergadura, 4,8 metros de altura e, juntamente com o piloto, pesava 160 quilos. Ficou por 7 segundos no ar. E essa invenção deixou o seu inventor famoso em todo o mundo. Mister se faz necessário darmos um mergulho no passado, abrirmos a janela do tempo, volvermos a história, fazermos uma digressão no tempo e no espaço para revivermos um sonho sonhado por este brasileiro, visionário, que foi Santos Dumont. Sonho que se tornou uma realidade para o orgulho da sua pátria, da nossa pátria, além de uma conquista para toda a humanidade. Na segunda metade do século XIX,
exatamente no dia 20 de 7 de 1873, nasceu em Palmira, Minas Gerais, atualmente Santos Dumont, um brasileiro que acreditou que o homem podia, a exemplo de um pássaro, voar. E com ousadia, persistência, resistência, paciência, determinação e resiliência, realizou esse sonho, voar com toda a liberdade, conquistando o espaço infinito. Abre aspas. Quando todos sonham o mesmo sonho, este sonho se tornará realidade. Martin Luther King. Santos Dumont deu asas à sua imaginação, acreditou no seu projeto e alçou um voo pela primeira vez no dia 20 de setembro de 1898 em um balão dirigível. Eu vou passar por essa parte, porque na verdade é apenas histórico. Ele voou em vários balões. Ele ousou em várias oportunidades. Muitas delas não teve sucesso. Até que, por fim, chegou ao 14 bis. Mas, no segundo momento, noutra tentativa, a bordo do seu dirigível número 6, chamado Brasil, no dia 19 de 10 de 1901, ele conseguiu realizar outra façanha. Levantou o voo, partindo do campo de Saint-Claude e retornando antes do prazo estipulado. Este fato transformou em uma personalidade mais importante do século XX. Estava concluída mais uma etapa da conquista dos ares. E nascia, então, a ciência da navegação aérea. Este mérito lhe é garantido internacionalmente e, por essa conquista, em 1901 foi o recipiendário do prêmio Deutsch, no valor de 125 mil francos, promovido pelo bilionário francês do petróleo, mecenas da aviação, Henri Deutsch de la Meche. Desculpe o inglês, desculpe a pronúncia, por favor. Os desafios seria em partir do campo de Saint-Claude, contornar a Torre Eiffel e retornar ao ponto de partida em 30 minutos. Com a vitória deste prêmio Deutsch, ele também foi, portanto, o primeiro a cumprir um circuito pré-estabelecido sob testemunho oficial de especialistas, jornalistas e populares. Pelo mesmo feito, ele ganhou a mesma quantia em dinheiro do presidente Manuel Ferraz de Campos Sales, que governou o Brasil entre 1898 e 1902. E uma medalha de ouro. Em 23 de outubro de 1906, repetindo, ele voou cerca de 60 metros a uma altura de 2 a 3 metros, com 14 bis, e também chamava de Ossier de Poix, ave de rapina em francês. E partiu do campo de Bagatelle, em Paris, e menos de um mês depois, em 12 de novembro de 1906, diante de uma multidão de testemunhas, ele percorreu 220 metros, a uma altura, percorreu 220 metros, a uma altura de 6 metros de altura, com um outro tipo de aeronave, o Ossier de Poix III. Estes foram os primeiros a ser homologados pelo Aeroclube da França em 14 de abril de 1907. Ocorreu o último voo, interessante, do 14 bis em Saint-Cloud. Voou cerca de 50 metros e caiu. Santos Dumont não mais tentou consertá-lo. Réplicas do 14 bis foram construídas com base em fotografias e relatos originais. Uma delas, construída pelo empresário Alain Calassa, Caldas Novas, Goiás, em 2004. Outra réplica se encontra no Museu do Ar da Força Aérea Portuguesa. Santos Dumont foi um aeronáutico, esportista, um inventor brasileiro, inclusive, diga-se de passagem, não só o avião, mas Santos Dumont teve outros inventos, a ele é atribuído, considerado o pai da aviação e, consequentemente, também um dos seus patronos.
em 1910, Santos Dumont encerrou sua carreira, passou a supervisionar as novas indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Faleceu aos 59 anos, no dia 23/7/1932, em Guarujá, São Paulo. Não vou citar a tragédia da morte do Santos Dumont, mas eu acho que há uma expectativa que ele suicidou-se. Santos Dumont praticou o suicídio. Diz a história que ele sentiu tanta tristeza, porque o instrumento que ele criou, que ele inventou, meus senhores do Exército, 59, foi utilizado para a guerra, bombardear, destruir vidas. Ele entrou em depressão, certo? Depois teve um problema sério, doença neurológica, terminou. Mas deixou 2 livros, Dans Clair, 1904, e O que eu vi e o que nós veremos, em 1918. Era um verdadeiro gênio. Talvez possamos defini-lo com a poesia de Bertolt Brecht, que diz o seguinte, abre aspas: existem homens que lutam por um dia e são bons. Existem homens que lutam por um ano e são melhores. Existem homens que lutam por muitos anos e são muito bons. Mas existem aqueles que lutam por toda a vida. Estes são os heróis do dia a dia, os imprescindíveis, os extraordinários, os que podem servir de exemplo às gerações. Fecha aspas. O outro patrono da Força Aérea Brasileira é o brigadeiro Eduardo Gomes, aviador, militar, político brasileiro, 2 vezes candidato à presidência da República, nas eleições de 45 e 50 pela UDN, ministro da Aeronáutica, também por 2 vezes, a primeira no governo de Café Filho e a segunda no governo de Humberto Alencar Castelo Branco, 64 a 67. No ano de 1967, o brigadeiro Eduardo Gomes, isso é interessantíssimo, no ano de 1967, o brigadeiro Eduardo Gomes fez uma visita ao Vaticano, ao Papa João Paulo VI. E a pedido do Eduardo Gomes, ele pediu para o Papa elaborar a oração oficial dos aviadores, ou seja, a oração que o Papa redigiria, ou faria, para homenagear, para que fosse uma ponte de ligação entre aqueles que estão muito mais perto de Deus do que nós. Esse Deus está lá em cima, nós estamos aqui na terra, ele está bem mais perto de Deus. Foi nesse sentido que foi feita essa oração. Nossa Senhora do Loreto é a padroeira dos aviadores e da aviação, celebrado no dia 10 de dezembro. Oração dos aviadores. Oração é a aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamentos. E diz o seguinte, abre aspas: o Senhor é o meu horizonte que brilha na imensidão do céu, iluminando a minha cabine. Em ti eu confio as minhas asas, e enquanto não for a hora da minha partida, deixai-me voar de volta para os braços das pessoas que eu amo. E no dia que eu chegar a hora de partir, que essas saibam que não morri, porque aviadores não morrem. Aviadores vão ao céu. Fecha aspas. Em seguida vem a prece dos aviadores, que é outra prece, né? É outro momento. E, por fim, o brigadeiro Eduardo Gomes nasceu no dia 20 de setembro de 1896 em Petrópolis e faleceu no dia 13 de junho de 1981, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Força Aérea Brasileira. Conhecer o passado
para entender o presente e se preparar para o futuro. A Força Aérea Brasileira, FAB, é o ramo das Forças Armadas do Brasil, um dos 3 serviços militares uniformizados. A FAB foi formada quando ramos aéreos do Exército e da Marinha, aviação militar do Exército e aviação naval da Marinha, foram unificados em uma única força militar. E esses setores do ar das organizações militares foram, consequentemente, transferidos com seus equipamentos, instalações e pessoal para a nova Força Aérea Armada, recém-criada, que tem como missão realizar a defesa aérea. Formalmente, o Ministério da Aeronáutica e a Força Aérea Brasileira foram criadas no dia 20 de janeiro. Aí fala aqui da criação, os decretos, tal. Teve 3 momentos. Ela foi criada como Forças Aéreas Nacionais, depois Força Aérea Brasileira e, por final, Força Aérea Brasileira, FAB, completando 78 anos da sua criação. Por esses relatos, podemos entender o valioso serviço prestado pela FAB aos brasileiros, ao Brasil e ao mundo, dando-nos segurança no controle do tráfego aéreo, civil e militar, na terra, no mar e no ar, e sendo uma das instituições militares mais respeitadas dentro do contexto geopolítico do país. Abre um parênteses. Eu confesso aos senhores, eu li muito sobre a Força Aérea. Li muito, ultimamente. Nada me causou tanta emoção, tanta curiosidade, porque cada página que a gente lê, aí sente a necessidade de ler a página seguinte, e lá eu encontrei ações de bravuras de todo tipo, toda ordem. Os senhores estão deveras de parabéns, e esta colocação que aqui está, uma das instituições militares mais respeitadas dentro do contexto geopolítico do país. O Ministério da Aeronáutica foi extinto em 31 de 8 de 2001, quando foi criado o Ministério da Defesa pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. As origens da Força Aérea Brasileira, FAB, volta para 1908 com o desenvolvimento da aeroestação militar. Segundo o AIS, órgão ou setor da aeronáutica militar ligada a aeróstatos, balões que se elevam e se mantêm no espaço por efeito de uma ação ascensional de um gás mais leve que o ar, como os balões dirigíveis. E diz mais alguma coisa aqui, dizendo o seguinte: o primeiro voo de um balão militar aqui no Brasil, isso é curioso, quando aconteceu o pior, né? O primeiro voo do balão militar no Brasil terminou com a morte do seu tripulante, Tenente Joventino da Fonseca, e que desencorajou os militares a continuarem com o projeto, com a ideia. Os primeiros voos em aeronave são de 1910. O país não tinha ainda qualquer infraestrutura para organizar e registrar os primeiros aviadores. Assim, nossos primeiros pilotos tiveram que obter seus brevets na França. Pura história. Em 14 de outubro de 1911 foi criado o primeiro aeroclube. Aí fala dos aeroclubes. Década de 30 foi o Correio Nacional, que o deputado Silvio já colocou no seu discurso. E com a criação do Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira, à época, tinha apenas... Obrigado. Eu pediria, venha, todos os senhores, senhoras, me desse um pouquinho de tolerância, que tivesse um pouquinho de paciência, porque cada página que eu leio aqui, eu estou mergulhando na história, estou deixando registrado nessa casa o valor que tem a Força Aérea Brasileira. As forças militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, estão bem representadas. Logo após o final de 1952, essa é interessantíssima. Quando eu dizia que, quando foi criada a FAB, a época tinha apenas 200 pilotos, de um total de 400 oficiais
de todas as especialidades. 430 aviões de modelos diferentes, já obsoletos para a época. Bom, e logo após o final de 42, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. Aí outro capítulo belíssimo. E cria, pelo Decreto-Lei 6.123, a FEB. No dia 18 de 12 de 43, formada por unidade do Exército e da recém-formada Força Aérea Brasileira. Essas unidades foram designadas para missões juntamente com os países aliados, aí fala dos países aliados, e do outro lado as potências do eixo da Alemanha, Itália, Japão. Eu acho que essa história, ou essas histórias que nós contamos, ou que a história conta e nós reproduzimos aqui, ela tem um valor significativo muito grande, deputado Bebeto. Vossa Excelência, que é um militar. É a presença do militar vivendo par e passo, dia a dia, a história da nossa nação, da nossa pátria. Isso é muito envolvente, isso é muito emocionante, isso é muito gratificante e serve como exemplo para as novas gerações. As gerações de hoje precisam conhecer de perto as histórias das guerras, especialmente a Segunda Guerra Mundial, os horrores da guerra. Aquilo que a guerra só sabe destruir, aos exemplos que nós estamos vendo aí no dia a dia. Já foi falado que o emblema da FEB é uma cobra fumando, eu vou pular essa parte. Cada homem constrói a sua história, escreve sua própria biografia, a qual será lembrada às futuras gerações, e que servirá como exemplo e orgulho para a sua pátria e seus descendentes. Ou, caso contrário, olvidadas, esquecidas, pois quem não tem história para contar, vai contar a história dos outros. Cada um cuide de contar a sua história, e contar bem contado. Por que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? Eu vou pular essa parte, porque é histórico de como o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, as circunstâncias. Agora vem aqui a história do grupo de caça, e esse realmente me deixou profundamente sensibilizado. Ali está, na minha por favor, esse livro de capa grande. A história, da história do grupo de caça, ele é contado nesse livro, que eu acho que pouquíssimas pessoas têm. Esse livro foi escrito pelo major aviador John Williams Barnes. E eu tive a honra e a felicidade de ter a amizade dele e a aproximação com ele. E aqui, eu até mostrei agora há pouco o comandante, a gentil dedicatória da Bebeto, que na época ele fez. Ao senhor Augusto, não foi Augusto o nome próprio, gerou ele se chamar de Augusto. Antônio Arnaldo Camelo, presidente da Academia Alagoana de Cultura, realmente na época eu era presidente da Academia de Cultura. Agradeço o gentil convite para participar da sua reunião, a ser realizada no dia 7 de abril de 2005. E aproveito a oportunidade para oferecer para a sua biblioteca um exemplar do meu livro, A História do Primeiro Grupo de Caça da Força Aérea Brasileira. Maceió, 7 de abril de 2005, Major John Williams Barnes. Para mim é uma preciosidade. Eu guardo com todo carinho. Põe para vocês, aqui está toda a história da Bebeto, presidente Silvio Camelo, da FEB, da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu digo aqui, inclusive, eu falo sobre o livro, e também esse grupo foi também denominado de Jambuks, que seria aquele grupo de homens que participava desse grupo de caça, certo? Dito pelo nosso querido major, e aqui fala até da classificação dele, AAF 0-438493, onde se lê a ordem do dia, que eu vou pular, que certamente a ordem do dia os senhores já sabem muito bem. Assinado pelo Tenente-Coronel Aviador Comandante Nero Moura. Uma ordem do dia realmente emocionante.
Aí ele vem falar aqui do início, de como foi que aconteceu a ida deles para a Europa, essa coisa toda. E no final, aí eu gostaria de externar, ele presta uma homenagem, aquilo que eu disse no início, aos primeiros tenentes mortos em combate e os citou nominalmente: Luiz Lopes Dornelles, João Maurício Campos de Medeiros, Aurélio Vieira Sampaio, João Ricardo Cordeiro e Silva, Frederico Gomes dos Santos. Os que foram mortos em defesa da pátria: Tenente Rolando nome aqui em inglês, Valdir Paulino Pequeno de Melo, Tenente Aldegarde Ouce Sapucaia e segundo tenente Dante Isidoro, tem aqui um sobrenome. Feridos em combate: Capitão Joel Miranda, Roberto Passo Pessoa Ramos, Tenente Josino Maia de Assis, Tenente Roberto Brandini, Marcos Coelho de Magalhães, Guilmar Menezes, Danilo Moura, Fernando Pereiron Mocelin. E por aqui ele vai exatamente homenageando aos que entregaram suas vidas lá na missão da Europa, na Itália. Do 14 bis ao Boeing 787, o avião mais moderno do mundo, até os ônibus espaciais, a navegação aérea, por meio da tecnologia, conquistou o espaço. Desenvolveu suas tecnologias, produziu foguetes aeroespaciais pilotados pelo homem e hoje também pelas mulheres. Inclusive eu trouxe essa relíquia aqui dessa reportagem, né? E registra recentemente, foi no mês passado, a ida de 2 americanas, né, ao espaço sideral. Está aqui registrado nesse jornal, certo? Hoje, as mulheres também participam da conquista do espaço sideral. Nossas merecidas homenagens no Dia do Aviador e Dia da Aviação ao primeiro astronauta também brasileiro, Tenente Coronel Marco César Pontes, atualmente na reserva do exercício do cargo de Ministro da Ciência e Tecnologia. A título de curiosidade, a FAB possui um efetivo de 80.937, esse não pode até estar defasado, militares ativos, mulheres e homens, 715 aeronaves, e seus patronos são, como já disseram, Alberto Santos Dumont e Brigadeiro Eduardo Gomes, já citado. Asas que protegem o país. A Lei 2018-36, de 4 de julho de 2016, assinada pelo então presidente Getúlio Dornelles Vargas, instituiu o dia 23 de outubro como o Dia do Aviador e Dia da Aviação, em homenagem ao primeiro voo realizado nessa data na história da humanidade. Diz o texto, parte do texto, abre aspas, reticência, cuja celebração será cívica, desportiva e cultural. Eu acrescentaria histórica também, porque estamos aqui também fazendo história. E esse momento eu acho de uma respeitabilidade muito grande, de uma reverência muito grande, de uma solenidade muito grande, que nós estamos aqui falando de vidas, de homens, de mulheres que construíram e que têm asas que protegem esse país. Este é o seu lema. O decreto 11.262, do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicado no Oficial da União, de 30 de 12 de 2005, instituiu o ano de 2006 como o Ano Nacional de Santos Dumont, pai da aviação e seu patrono. Falemos agora das mulheres. É talvez o ponto mais sensível. É o ponto que a gente vai ter que ter muito cuidado no que fala e no que interpreta. Porque a mulher, aqui para nós, e as mulheres não ouçam, ela tem uma sensibilidade muito mais aguçada do que nós homens. Nós homens somos mais assim, casca grossa, digamos assim, mas a mulher não é mais sensível, ela é mais, né, terna. Ela é mãe, ela amamenta, ela criou essa geração, essa geração do mundo passou pela mulher. Mas vamos à mulher. Justa lembrança
né, também se faz da participação da mulher na Força Aérea Brasileira. Por meio da Lei 6.924, de 81, o ministro Ministério da Aeronáutica criou o Corpo Feminino da Reserva da Aeronáutica e da outras providências, do então General Presidente da República, General João Batista de Oliveira Figueiredo. E há 38 anos que o ingresso das mulheres em diversas especialidades vem acontecendo. Desde então, esse número de representantes do sexo feminino vem aumentando. Atualmente, dados de 2018, a FAB conta com mais de 10.160 mil militares, mulheres, totalizando 10% do efetivo da força. Elas já alcançaram o posto de coronel e hoje ocupam vários cargos, todos os cargos, né, são ocupados pelas mulheres. Só uma observação, cerca de 1.465 brasileiras conduzem aeronaves, aviões e helicópteros. Acho que são os aviões mais seguros do mundo, porque se ele é seguro pilotado pelo homem, pela mulher, segurança é dobrada. 63 delas são pilotos da linha aérea, 495 são de voos comerciais e 907 de voos privados. Pode somar que dá 1.465. Os dados foram levantados pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, em 2017. São as heroínas do dia a dia. O pioneirismo carregado de desafios faz hoje parte da história de muitas mulheres militares na FAB. Superaram desafios, venceram o preconceito, conquistaram seus status e agora elas vivenciam suas próprias experiências de participar par e passo, juntamente com os homens dos mesmos espaços, as mesmas funções, conquistadas pela competência, resiliência, raça, garra e determinação das mulheres dentro da Força Aérea Brasileira, vivendo cada uma a guerra do nosso dia a dia. As escolas de formações eu vou pular também, porque são algumas que foram chamadas de fábrica de cérebros. Uma das escolas, o ITA, né, foi chamado também de fábrica de cérebros. Bom, eu gostaria de, propositadamente, já estou no final, propositadamente, deixei para o final, depois de pesquisarmos e ouvirmos vários relatos, muitos deles emocionantes, exemplo de bravura, de determinação, históricos, reais, de heróis e heroínas, soldados e graduados, todos com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, servir a pátria brasileira em defesa do seu espaço aéreo. Gostaria de, neste momento, senhor presidente, neste momento, lembrar e homenagear 2 militares de saudosa memória que prestaram um relevante serviço à nação brasileira no início do exercício das suas funções como militares das Forças Aéreas, além daqueles que já os fiz anteriormente. Estamos falando do sargento da Aeronáutica, Ronaldo de Oliveiras Caldas, médico, filho de Rio Largo, nascido na Mata do Rolo, vizinho ao aeroporto, meu primo legítimo, que ingressou no serviço militar por meio do concurso da Escola de Sargento das Forças Aéreas Brasileiras, e serviu neste destacamento. O segundo, comandante Rivaldo Paurílio Cardoso, 37 anos de Força Aérea, e o seu copiloto Roberto Souza Gonçalves, que foram vítimas fatais de um acidente aéreo no Recife, em 13 de setembro de 2011. O comandante Rivaldo era da turma BQ-60 Brasinha, foi a turma que ele participou. Por meio do projeto de lei do então vereador, hoje deputado Silvio Camelo, autor da proposta desta indicação, hoje a memória do piloto Rivaldo Paurílio Cardoso é sempre lembrada
pela denominação de um logradouro público do bairro da Serraria, Maceió. Quero, finalmente, agradecer ao comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica, Major Especialista em Comunicações Diógenes da Rocha Garcês, que, pela gentileza da sua lembrança, do honroso convite que me fez por meio da primeira-tenente Tunísia Maiara Procópio Silva, de conceder a este velho, que não é historiador, não sou historiador, apenas talvez pela experiência de 80 anos de vida, ou quase 80 anos de vida, um admirador da história, ou talvez ainda por ser recipiendário, senhor comandante, de um diploma do título de controlador honorário de tráfego aéreo. Eu detenho esse diploma, controlador, diploma do título de controlador honorário do tráfego aéreo. Já pensou eu controlando o tráfego aéreo desse aeroporto? Ia ser uma tragédia. Mas eu tenho certificado, né? E isso me orgulha muito. Pelos relevantes serviços que foi prestado. Assinado pelo então comandante Major Aviador Valdir Eduardo Condioto, que conceder-me a oportunidade de hoje estar aqui, Vossa Excelência, nosso atual comandante, neste plenário, nessa sessão solene, sob a presidência do meu filho, deputado Silvio Camelo, também da presença do deputado Bebeto, da minha esposa Petrúcia, do meu neto, está ali, Antônio Arnaldo, da minha filha Sheila. Um parênteses. São 3 gerações da família Camelo que está aqui presente, comandante, assistindo essa solenidade. 3 gerações, não é pouco. E realizar essa difícil, honrosa, emocionante, porém gratificante, tarefa de falar sobre o Dia do Aviador e Dia da Aviação. Iniciei o meu discurso, já é a última página. Vamos olhar um pouquinho da... Às vezes, apenas um comentário lindo, Roberval, a gente tem um momento de fazer as coisas, dizer as coisas. Quando elas não são ditas naquele momento, elas ficam para trás. Vida é cheia, né, de momentos. Você tem que saber usar aquele momento. Eu, apesar da censura, que nós, no Instagram, não sei o que, mas para mim está de bom tamanho. Iniciei o meu discurso evocando uma citação do poeta Olavo Bilac. Ele disse. E encerro, portanto, com uma oração. Abram seus olhos e prestem atenção. O poema clássico de Rudyard Kipling, que viveu entre 1865 a 1936. Prêmio Nobel de Literatura de 1907, dedicado a seu filho único, John, que morrera no front da Primeira Guerra Mundial. Quanta emoção ele colocou nesse poema. Um pequeno relato. Esse autor, Rudyard Kipling, ele foi Prêmio Nobel de Literatura, 1907. Ele tinha 3 filhos. O primeiro morreu de doença, o segundo morreu de acidente e o terceiro foi para a Primeira Guerra Mundial, morreu no front. E ele, sob essa carga emocional, escreveu esse poema. Não sei se você já ouviu, mas foi uma das coisas mais belas que eu assisti, o que eu vi durante toda a minha vida. Chama-se Si, de Rudyard Kipling. Se és capaz de manter tua calma, quando todo mundo ao redor já perdeu e te culpa, de crer em ti, quando todos estão duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa, se és capaz de esperar sem te desesperares, ou
enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre a ódio e esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso, se és capaz de pensar, sem que é isso, só se atires, de sonhar, sem fazer dos sonhos teus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma esses dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas e armadilhas as verdades que disseste, e as coisas por quem deste a vida estralhaçadas, e refazê-las com bem pouco do que te resta, se és capaz de arriscar numa única parada tudo quanto ganhaste em toda a tua vida, e perder, e ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar o ponto de partida, se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes, e entre os reis, não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes, se a todos pode ser de igual utilidade, se és capaz de dar, segundo por segundo, o mínimo, o minuto fatal, todo o valor e brilho, vou repetir, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto final, todo o valor e brilho, tua é a terra, tudo que existe nesse mundo, e que, o que ainda é mais, és um homem, meu filho. Esse foi o poema que ele fez, que o Filipe, o seu filho. Bom, as palavras finais, eu quero dizer a Vossa Excelência, especialmente ao comandante, que no dia 23 de outubro, nós publicamos uma crônica na Tribuna de Alagoas, sobre, exatamente, no dia 23 de outubro, sobre o dia 23 de outubro. Foi uma feliz coincidência, né? E fica registrado. E demais, senhor presidente, demais senhores que aqui participam desse evento histórico, é uma sessão solene. Isso vai para os anais. Quero agradecer a presença do meu amigo Geraldo, que está ali também, atendendo o convite do presidente. E continuar essa vida do dia a dia, dos desafios, acreditando cada vez mais que o mundo é jovem. Nós estamos nessa retaguarda para contarmos as histórias, aquelas que chegaram ao nosso conhecimento. Muito obrigado, senhor presidente, pela sua paciência, pela sua tolerância. Agradecemos e parabenizando as palavras do médico, escritor e controlador de tráfego aéreo honorário, doutor Antônio Arnaldo Camelo. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de convidar o doutor Robervaldo Davino, representando a Polícia Civil de Alagoas, para fazer uso da palavra. Enquanto o doutor Robervaldo se dirige à tribuna, gostaria de citar aqui a presença de algumas ilustres personalidades. Coronel João Marques, do Exército Brasileiro, nos honra com sua presença. O doutor Paulo Bezerra, diretor da Vigilância Sanitária. A senhora Renata Lima, gestora da LBV. O senhor José Carlos Silveira, presidente da Motonáutica. A escritora Petrúcia Camelo. A empresária Sheila Camelo. O empresário Antônio Arnaldo Lins Camelo, também aqui presente. Gostaria de citar também a presença da senhora Patrícia Fraga, diretor, que está representando aqui a SOAMAR e a Sociedade Amigos da Marinha, e que hoje de manhã, logo cedo, me mandou um belo vídeo sobre aeronáutica. Muito obrigado pelo vídeo que você me encaminhou. Gostaria de citar também a presença do ilustríssimo senhor grão-mestre da grande loja maçônica da Lagoa, Josenildo Ferreira Cardoso, da senadora Ada Mello,
do senhor José Carlos Gomes da Silva, um dos mais antigos funcionários da Infraero e que, por anos e anos, está colocando o seu serviço para a sociedade alagoana, e fico muito feliz com a sua presença aqui. Você é um amigo da família, amigo do meu pai, e quem não conhecer você aqui no aeroporto, não conhece o aeroporto de Maceió. O senhor está de parabéns pelo trabalho que o senhor sempre desenvolveu. Eu queria uma salva de palmas, em nome de quem homenageou toda a Infraero também do estado de Alagoas. Gostaria de citar também o senhor José Geraldo Dantas Santos, que, dentre outras entidades, representa aqui também o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Muito obrigado pela presença. E também do ex-vereador Marcelo Malta, que acaba de chegar, cita também sua presença. Com a palavra, o doutor Robervaldo Davino, representando a Polícia Civil do estado de Alagoas. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os integrantes da mesa através do nosso deputado Silvio Camelo, que preside esta sessão, e o Major Rocha, que é o grande responsável por essa homenagem que está sendo feita hoje. Vejam bem, eu serei breve. Quando garoto, na Pajuçara, eu tinha um amigo, aquelas conversas de amigo, de moleque, de adolescente, e eu dizia sempre que meu pai quase foi para a guerra. Eu tinha um amigo que dizia, meu tio foi. E nós não acreditávamos. Ele disse, meu tio foi prisioneiro de guerra, etc. Não acreditávamos. E aí fomos levantando essa ideia. Quando se vimos o exército juntos, entramos no assunto e ele estava com a razão. O meu pai não foi para a guerra porque a guerra acabou. O tio dele foi, e é da aeronáutica. Otton Correia Neto, Major Brigadeiro do Ar, alagoano de Maceió. Esse cidadão, ele foi piloto, permitam-me ler aqui. Hoje, eu conversando com ele, disse, vou fazer uma homenagem a seu tio, aquilo que eu disse no passado. Na primeira oportunidade, teria que fazer essa homenagem. E apenas isso, deputado. Otton Correia Neto, Major Brigadeiro do Ar, nascido em Alagoas, filho de Cezedelo Maia de Barros Correia e Maria Augusta Correia. Na Itália, realizou seu treinamento no Panamá, Suffolk, ELA, e na Itália chegou como segundo-tenente aviador, sendo promovido a primeiro-tenente em 12 de janeiro de 1945. Voava na Esquadrilha Azul, Blue Flight. Iniciou suas operações como líder de elemento, tendo posteriormente passado a comandante da esquadrilha. Realizou 58 missões. Foi feito prisioneiro de guerra, quando, em 26 de março de 1945, foi abatido pela artilharia antiaérea, quando realizava ataque a Casarte, e saltou de paraquedas em território inimigo, só tendo sido libertado após o fim da guerra, em 10 de maio, por tropas americanas. Após ter sido liberado, voltou a Pisa, na Itália, naturalmente, e rumou para os Estados Unidos, para participar do traslado dos P-47 para o Brasil. Na FAB, após a guerra, continuou na aviação de caça e em outras aviações, tendo acumulado 7.000 horas de voo. Foi instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola Superior de Guerra. Reformou-se no posto de Major Brigadeiro. Campanha da Itália. As comendas Cruz da Aviação, Fita A, Ordem do Mérito Aeronáutico, Distinção Fly Cross dos Estados Unidos, Distinção Fly Cross da Inglaterra, Medalha de Ar com 3 palmas dos Estados Unidos, uma outra medalha aqui, nome um tanto quanto difícil, e Medalha Militar de Prata da Aeronáutica. Pessoal, equilíbrio comportamental e seriedade na atuação eram as marcas indeláveis de personalidade de Otton Correia Neto. Sua fortaleza de espírito ficou claramente demonstrada durante o longo período que passou como prisioneiro de guerra. Foi instrutor de caça, exigente, porém, com muita serenidade, marcou sua passagem nos quadros da Força Aérea Brasileira, com base no respeito que impunha a sua tropa, como a guerra marcou a sua vida. Cumpri minha obrigação como militar e como cidadão. Então, minhas senhoras e meus senhores, não podia, nesse momento, deixar homenagear todos os integrantes da Força Aérea Brasileira, todos os integrantes da Aeronáutica, e esse
tio de um amigo nosso, que ele estava falando a verdade no momento que dizia: meu tio também foi para a guerra. Muito obrigado, presidente. Gostaríamos de citar também, agradecer as palavras do Dr. Robervaldo Davino, representante da Polícia Civil de Alagoas, e gostaríamos de registrar também aqui a presença do Coronel Aviador Luiz Carlos de Oliveira, da Aeronáutica, que está aqui presente, nos honra com a sua presença, Major Henrique Jatobá Correia, subcomandante do BOP, Capitão João Vicente Bacelar da Silva, da Força Aérea, Coronel José Fernando Martins de Souza, do Exército, suboficial da Reserva da Aeronáutica, Marcelo Oliveira Martins, e o suboficial Francisco Júnior de Oliveira, dentre outras personalidades que eu vou elencando à medida que a sessão for desenrolando. Gostaria de passar agora a palavra para o nosso querido comandante do Destacamento do Controle do Espaço Aéreo de Maceió, Major Especialista em Comunicação, Diógenes da Rocha Garcês, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor, deputado estadual Silvio Camelo, presidente dessa sessão, o qual eu gostaria de agradecer por essa proposição da sessão em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Muito obrigado, deputado. Excelentíssimo senhor deputado estadual Cabo Bebeto, e também eu agradeço pela consideração em ter aceitado o nosso convite para conhecer o nosso destacamento de controle do espaço aéreo, juntamente com o deputado estadual Silvio Camelo. Foi uma honra recebê-los em nossa organização. Dr. Arnaldo Camelo, a quem eu agradeço ter aceito o nosso convite em poder trazer um pouco do conteúdo histórico da nossa Força Aérea nesses 78 anos de existência. E o senhor, muito brilhantemente, trouxe aquilo que a gente tem de melhor. Muito obrigado. Ao senhor Juliano Quintela Lessa, nosso superintendente da Polícia Rodoviária Federal, obrigado pela presença, Juliano. Ao Major Rodrigo Giaconelli, subcomandante do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, Coronel João Marques, também aqui presente, onde eu gostaria de agradecê-los por todo o apoio, bem como a presença da nossa banda de música, coordenada aqui pelo Tenente Fidelis, sempre abrilhantando nossos eventos. Ao Major Henrique Jatobá, subcomandante do BOP, obrigado pela presença. A primeira-tenente Ana Maria, representando aqui o capitão dos portos de Alagoas, obrigado. Ao nosso delegado Robervaldo Davino, representando a Polícia Civil de Alagoas, agradeço pelas palavras de homenagem, recordando o nosso brigadeiro, parabéns. E ao senhor Lino Fonseca, nosso ex-superintendente da BIM, grande amigo também do nosso DTCEA. As demais autoridades militares, civis presentes, ao nosso efetivo, senhoras e senhores. Senhor presidente, minhas palavras são de agradecimento nesse momento. Primeiro a Deus, pelo dom da vida, pela saúde em estar presente aqui nesse momento de homenagem aos nossos aviadores, à Força Aérea Brasileira. Nós, que somos oriundos de vários cantos do país, nos reunimos aqui no estado de Alagoas com o propósito de compor o efetivo do DTCEA Maceió como missionários
militares que cumprem missão da Força Aérea Brasileira. Missão essa que muitas vezes está no anonimato dos nossos órgãos operacionais, que funcionam dioturnamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sempre temos lá nossos operadores prestando o seu serviço às diversas aviações existentes, aviação comercial, aviação executiva, aviação de segurança, aviação agrícola, para dar certeza de todos aqueles que estejam embarcados, quer como tripulantes, como passageiros, que alguém está prezando pela segurança das suas vidas. Assim como os nossos técnicos mantenedores, pelas diversas horas de manutenção aos equipamentos de auxílio à navegação aérea, para garantir 100% de disponibilidade desses equipamentos, para termos a certeza que a prestação do nosso serviço vai ter aquela qualidade que é necessária aos nossos usuários. E não menos importante, os nossos militares da seção administrativa, que prestam o apoio logístico para que tudo isso que nós fazemos possa acontecer e quem está operando ou quem está manutenindo, tá, tenha os seus direitos logísticos garantidos e a tranquilidade para trabalhar. E é com esse sentimento de gratidão, senhor presidente, por essas homenagens, por essas palavras que foram proferidas nesta manhã, isso digo em meu nome e nome do nosso efetivo, pela importância que isso tem. Às vezes a gente no anonimato faz o nosso trabalho no dia a dia, mas é importante trazer para a sociedade, para essa casa que é a casa do povo, o trabalho que nós, militares da Força Aérea Brasileira, exercemos aqui dentro do Estado. E é com esse sentimento de gratidão que eu passo para a leitura da ordem do dia do aviador e da Força Aérea Brasileira. A liberdade para sonhar está ao alcance de todos. Todavia, o poder de transformar sonhos em algo concreto limita-se àqueles que acreditam em suas potencialidades e que jamais se rendem às investidas do desânimo. Vivendo esse ideal, no dia 23 de outubro de 1906, um ilustre brasileiro ousou singrar o espaço de Bagatelle com seu intrépido 14 bis. Não deixou vestígios do seu roteiro, fez apenas ouvir o rumor de suas asas, açoitando a brisa leve e abrindo seu caminho no ar. Tornou-se uma referência para aqueles que escolheriam a terceira dimensão como oficina do trabalho. Seu nome, Alberto Santos Dumont, pai da aviação mundial e patrono da aeronáutica brasileira. Em tudo que fazia, Santos Dumont buscava inspiração no comprometimento com seu ideal. Direcionava suas atitudes no sentido de alcançar o bem coletivo. Conduzia as ações de sua equipe de forma invulgar, mantendo-os unidos diante das enormes dificuldades da época. Foram esses valores que o fizeram imortal. Inspiração, comprometimento e atitude. Eis a herança deixada pelo inventor, piloto de espírito altruísta, aos integrantes da Força Aérea Brasileira. Uma força que completou 78 anos de conquistas, crendo que o genuíno sucesso advém da união dos esforços de todos, a nossa gente. Uma força que, às vésperas dos 75 anos da gloriosa atuação na Força Expedicionária Brasileira na Itália, mantém o espírito guerreiro
e combativo que permitiu aos homens que compunham a primeira esquadrilha de ligação e observação e o primeiro grupo de aviação de caça recolher tantas glórias além do mar. Uma força que enfrenta seus desafios olhando para o alto, entendendo que o voo bem-sucedido também conduz tempestades e que só a sábia leitura da geometria das nuvens provê os rumos mais favoráveis à navegação. Essa é a nossa visão, herança dos que nos antecederam, ministros, comandantes, oficiais generais do alto comando de ontem e de hoje, que desde sempre ofertaram o melhor dos seus esforços para nos liderar em prol de uma força moderna e atuante. A mesma que no dia 4 de setembro recebeu o KC-390, uma aeronave multivisão que será a espinha dorsal da nossa aviação de transporte. Sob suas asas, continuaremos levando a esperança aos nossos irmãos afligidos pela seca ou pela enchente, e o socorro médico às aldeias, convertendo aos céus da selva, da caatinga, do Pantanal e dos Pampas em caminhos de solidariedade, do patriotismo e da união nacional. Neste ensejo, vem à memória o socorro às vítimas da tragédia de Brumadinho. Quando acionada, a Força Aérea estava pronta e colaborou empregando suas equipes de resgates, seus helicópteros, em prol das diversas missões ali solicitadas. Por ocasião das enchentes provocadas por um ciclone nas terras de Moçambique, a Força Aérea deu a pronta resposta, levando socorro, assistência e esperança às pessoas isoladas e afligidas por seus sofrimentos. Da mesma forma, as asas que protegem o Brasil têm dioturnamente mobilizado os meios para a Força-Tarefa Logística Humana em Roraima, com ações de transporte de material e pessoal, em apoio à Operação Acolhida, visando mitigar a situação de vulnerabilidade dos que ingressam em nosso país. Até o momento, já foram voadas 3.000 horas de voo e mais de 11.000 venezuelanos interiorizados nos municípios brasileiros. Em outra frente, nossos C-130 Hércules estão participando dos esforços integrados para combater os focos de incêndio da Amazônia, durante a Operação Verde Brasil. Ontem e hoje, em todos os chamados, os soldados do ar sempre estarão prontos para decolar rumo a locais inóspitos e, muitas vezes, inacessíveis, para enfrentar situações de calamidade pública, de socorro a acidentados ou contínuas ações cívico-sociais. A Força Aérea prossegue assim, cumprindo sua missão, inserida no contexto nacional e internacional de forma pacífica e solidária, mantendo a soberania do espaço aéreo brasileiro e das áreas sob sua responsabilidade. Destarte, o último dia 10 de setembro foi marcado pelo recebimento na Suécia da primeira aeronave em Gripen F-39, o FAB 4100, um caça de última geração, marco tecnológico em aplicações estratégicas que nos coloca em condições privilegiadas a fim de suportar as assimetrias do mundo moderno e dos consequentes desafios impostos à manutenção da paz. O F-39 ampliará nossos horizontes para que um caça supersônico seja produzido no Brasil, aumentando o potencial da indústria nacional de defesa para a fabricação de produtos com alto valor agregado, refletindo-se diretamente na geração de empregos com elevada qualificação.
A Força Aérea entende que a capacidade de projeção de um poder no cenário de guerra não advém apenas da disponibilidade de equipamentos com tecnologia do estado da arte. Antes, e principalmente, está atrelada à seleção, à formação intelectual e doutrinária acurada daqueles que os operam. Tudo começa com uma política de pessoal ágil, flexível e principalmente de menor custo administrativo, onde o aprimoramento das técnicas de ensino, na formação e pós-formação, visam preparar homens e mulheres de azul que dão vida à nossa instituição. São profissionais com capacitação e desempenho reconhecidos pela OACI, Organização Internacional de Aviação Civil. A mesma que no último dia 28 de setembro ratificou a posição de destaque do Brasil no seleto grupo dos 11 países no mundo que representam o sistema da aviação mundial. Sob o comando do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, militares e civis trabalham em perfeita integração, interagência entre órgãos governamentais e entidades aeronáuticas, no controle do espaço aéreo e dos aeroportos, garantindo a segurança de uma complexa malha aeroviária. E aqui eu abro um parêntese, senhor presidente, uma vez que nossa organização militar, Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió, ele se faz presente ao Estado de Alagoas com a atividade de controle do espaço aéreo, como prestador de serviços de navegação aérea à sociedade alagoana, tais como informações aeronáuticas, meteorologia, controle de aproximação e de aeródromo, telecomunicações aeronáuticas, auxílios à navegação aérea e vigilância, a todos os tripulantes e passageiros das diversas aviações na terminal de Maceió. Atuamos ainda na defesa do espaço aéreo, acionando o Centro de Operações Militares quando preciso, e integrando a sociedade alagoana no apoio aos transportes de autoridades e passageiros, palestras e atendimentos na área de saúde, bem como da nossa participação nas operações do bairro Pinheiro, Mutange e Bebedouro. Fecha parênteses. Da mesma forma, as mãos habilidosas dos nossos devotados especialistas e a de todos os profissionais que fazem voar, apoiando a atividade fim da Força Aérea Brasileira, com integral dedicação, são recursos valiosíssimos para o cumprimento da nossa missão: manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional com vistas à defesa da pátria. Por isso, somos chamados a pensar estrategicamente, dado o avanço do poder dissuasório entre as nações, na busca pelo domínio também no ambiente aeroespacial. Interagindo fortemente com todos os vertentes do desenvolvimento socioeconômico nacional, a Força Aérea tem levado a bom termo o anseio de adequar-se à dinâmica imposta pela irrefrável evolução da tecnologia e vê como oportuna a aprovação do Acordo de Salvaguarda de Tecnológicas. A posição geográfica estratégica ao sul da linha do Equador, além das condições de segurança, economia e disponibilidade, configuram um diferencial competitivo e representam uma oportunidade ímpar de viabilizar a entrada do cenário de lançamento de Alcântara no crescente mercado espacial internacional. Nesse mistério, destaca-se que, em breve, teremos sob nossa responsabilidade um Centro de Operações Espaciais, no mais alto nível, o COP, que continuará garantindo o funcionamento, a operação e todos os serviços prestados pelos satélites geoestacionários, de defesa
e comunicação estratégica, com finalidade dual, civil e militar. Em síntese, estes são os esforços empreendidos pela Força Aérea Brasileira nos campos da ciência e tecnologia, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos e capacitação operacional, visando a defesa do nosso espaço aéreo, ao desenvolvimento tecnológico e ao fomento da nossa indústria nacional de defesa. Caros comandados, mais do que nunca, a conjuntura econômica mundial impõe-nos a adoção de uma administração austera, em todos os níveis, racionalizando procedimentos, reduzindo custos, buscando incessantemente soluções versáteis, abrangentes e inovadoras, que promovam uma interface amigável com os nossos conceitos de emprego das Forças Armadas. Munidos desse pensamento, cabe a nós avançar rumo ao futuro, mantendo inabalável compromisso com os destinos da Força Aérea, unidos em torno do projeto de desenvolvimento desta pujante nação. Ao enaltecer os atributos e virtudes de Alberto Santos Dumont, tão presentes nos militares e civis que integram o comando da aeronáutica, rendo os meus mais elevados respeito e profundo orgulho em comandá-los. Que Deus nos abençoe. Parabéns à Força Aérea, aos aviadores brasileiros. Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudez, comandante da Aeronáutica. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos as palavras do comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió, Major Especialista em Comunicações, Diógenes da Rocha Garcês. E, em tempo, registramos as presenças de Duval Macário Júnior, nosso comendador Duval, e do empresário José Batista. Dando continuidade, vamos agora passar a convidar a todos para ouvirmos o hino do aviador, letra do capitão Armando César de Menezes e música do tenente João Nascimento. Será executada pela banda do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada.
Dando continuidade, pedimos a todos atenção para assistir ao vídeo sobre a campanha institucional 2019 da FAB. Somos a Força Aérea Brasileira. Antes de encerrarmos esta sessão solene, convidamos a todos para ouvirmos o hino de Alagoas, letra de Luiz Mesquita e música de Benedito Silva, que será executado pela nossa querida banda do Exército Brasileiro.
após esta bela sessão solene, promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, gostaria de saudar a todos que estiveram aqui presentes, na pessoa do nosso comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Maceió, Major Especialista em Comunicações Diógenes da Rocha Garcês. Em seu nome, comandante, saúdo a todos que se fizeram presentes aqui nesta sessão solene. E cumprida a nossa pauta, gostaria de agradecer primeiro aos servidores dessa casa, que ontem foi o dia do servidor público. Então, hoje, eu agradeço a todos vocês que também são fundamentais para que o Poder Legislativo e todos os servidores públicos possam se sentir representados nos servidores da Assembleia Legislativa. E agradeço também a nossa querida banda do 59º. Declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para amanhã, se quiserem se fazer presente também, sessão ordinária às 15 horas. Muito obrigado.